Na década de 1710, uma freira recém-ordenada iniciou um caso de amor com o rei João V de Portugal. Embora isso pareça estranho à primeira vista, o convento onde ela vivia escondia muitos segredos sombrios, e com o tempo, Paula de Odivelas se tornou uma figura muito importante no país. Junte-se a mim enquanto exploramos a história dela. A mulher conhecida hoje como Madre Paula de Odivelas nasceu como Paula Teresa da Silva e Almeida em 17 de junho de 1701, na freguesia de Santa Justa, nos arredores da cidade de Lisboa, a capital portuguesa. Ela vinha de uma família de classe média relativamente abastada. Seu ancestral era Johannes Paul de Brute, um alemão que serviu na guarda de Carlos V, o imperador do Sacro Império Romano e rei da Espanha na primeira metade do século XVI. De Brute posteriormente se estabeleceu em Portugal, um reino que ficou brevemente sob domínio espanhol entre o final da década de 1570 e a década de 1640. Seu ofício como ourives e o serviço imperial garantiram à família certa riqueza, e assim, um século e meio depois, a família na qual Paula Teresa nasceu era relativamente abastada. Os pais de Paula, Adriel da Almeida e Josefa da Silva, tiveram 3 filhas. Paula tinha uma irmã mais velha, chamada Maria Micaela, e uma irmã mais nova, chamada Leocádia Felícia. No outono de 1704, quando Paula tinha apenas 3 anos de idade, sua irmã mais velha, Maria, foi admitida como noviça no mosteiro de São Diniz de Odivelas, uma importante casa religiosa próxima a Lisboa. O notável é que, com o tempo, tanto Paula quanto Leocádia se juntaram a ela em Odivelas. Na época, o pai das meninas estava com dificuldades financeiras e não tinha condições de proporcionar uma boa educação para suas filhas, nem dinheiro para o dote. Paula também era uma garota rebelde, então ela entrou como noviça lá em janeiro de 1717, quando tinha 16 anos de idade, e professou um mês depois. No convento, Paula acordava cedo pela manhã para rezar, e depois passava o resto do dia em várias atividades, incluindo leitura, escrita e cuidado dos pobres e doentes. Como freira, ela dedicaria sua vida a Deus e viveria sob 3 votos solenes: uma vida de castidade, pobreza e obediência. Além de suas obrigações religiosas, Paula tinha que ajudar na administração do convento, o que incluía tarefas como cozinhar, limpar, costurar e até mesmo cuidar do jardim. No entanto, como veremos, sua vida certamente não seguiria o caminho tradicional de uma freira ou de um membro de uma ordem religiosa. A vida de Paula provavelmente seria pouco lembrada hoje se não fosse por seu envolvimento com o rei de Portugal, João V. João tornou-se rei no final de 1706, quando tinha apenas 17 anos de idade. Um governante competente, o reinado de João foi marcado por uma imensa prosperidade, já que Portugal se beneficiou enormemente da descoberta de minas de ouro em sua colônia do Brasil e do desenvolvimento das indústrias do açúcar e do pau-brasil por lá. Com o tempo, Paula seria uma das principais beneficiárias da grande riqueza adquirida pela coroa como resultado disso, com 20% de todos os lucros das atividades no Brasil sendo entregues diretamente nas mãos da família real. Não demorou muito depois que Paula entrou no mosteiro de São Diniz para que ela se encontrasse pela primeira vez com o rei João. Você pode se perguntar o que o rei estava fazendo em um convento. Bem, ele era um grande patrono da casa religiosa e um visitante frequente lá. Por exemplo, no início do verão de 1719, há registros de que ele chegou a Odivelas para a celebração do festival em honra do Santíssimo Sacramento, enquanto alguns meses depois, João também esteve presente em uma cerimônia de casamento de parentes do Conde de Santiago no mosteiro. No entanto, este não era um convento comum, especialmente pelos padrões dos tempos modernos. Diversos nobres e até mesmo o rei tinham outro motivo para visitar o estabelecimento. Bem, esses homens buscavam relações proibidas com as jovens freiras, e eles estavam dispostos a ir muito longe para conseguir isso. O mosteiro de São Diniz abrigava cerca de 300 freiras, muitas das quais eram jovens e bonitas. Alguns homens ricos e poderosos tinham um interesse especial por essas mulheres e usavam sua influência para satisfazer seus desejos carnais. Os nobres liam poesias, cantavam e envolviam-nas em conversas cheias de flertes para tentar seduzi-las. Uma vez conseguido isso, os homens subornavam os responsáveis pelas chaves, corrompiam ou ameaçavam as madres superiores e usavam a ajuda de padres para abrir as portas necessárias. Alguns chegavam até a escalar os muros ou se disfarçar de freiras para entrar escondidos no convento. Até mesmo o rei participava, e ele era conhecido como um grande amante de freiras. Ele frequentemente ficava no mosteiro, e dizem
que ele até tinha uma passagem secreta de sua residência para o convento. E essa promiscuidade não se limitava apenas a São Denis, pois ao longo do século XVIII, algo semelhante acontecia em inúmeros mosteiros por todo o país. Em 1777, um homem escreveu o seguinte sobre isso: o clero, que é muito numeroso e poderoso, é absolutamente ignorante e devasso. Até mesmo os monges e freiras vivem no mais escandaloso libertinismo. Os portugueses amam as estátuas de seus santos e violam as sagradas leis da moralidade. Eles vagam incessantemente do crime para a penitência e da penitência para o crime. Eles tremem só de ouvir o nome do diabo e do inferno e se entregam a todos os excessos da mais baixa depravação. Não está claro exatamente quando o rei começou seu relacionamento com Paula durante essas estadias em São Denis, mas sabemos que isso já havia acontecido no final da década de 1710. Inicialmente, Paula teve um breve caso com Francisco de Portugal, o conde de Vimioso, mas o rei ficou impressionado com a beleza da jovem e fez um acordo com o conde para que ele se afastasse dela. Nessa época, o rei já tinha tido vários amantes do convento, mas Paula rapidamente se tornou sua favorita. Então, no dia 8 de setembro de 1720, ela deu à luz um filho, que foi chamado José de Ruganza, e se tornou um dos vários filhos ilegítimos que o rei teria em sua vida. Ao mesmo tempo, o rei decidiu reconhecer a criança e concedeu o título de abadesa de Saint-Denis a Paula. Consequentemente, ao entrar na casa dos 20 anos, Paula passou a ser conhecida como Madre Paula Dodi Dodiveles, abadesa de um dos mais proeminentes conventos e mosteiros de Portugal. Paula Rapá rapidamente ficou conhecida por aproveitar sua nova posição de poder e riqueza, embora se diga que ela se tornou extremamente arrogante e era conhecida por proferir palavras impróprias, incompatíveis com seu status religioso. De qualquer forma, João não só a tornou abadesa de Saint-Denis d'Odivelas, mas também lhe deu uma grande pensão financeira e a cobriu de presentes. Esse foi um período de imensa prosperidade para a coroa e o Estado português, juntamente com o desenvolvimento do Brasil, e Madre Paula foi uma das principais beneficiárias. Assim, ela recebia 1000 moedas de ouro todos os anos do Tesouro Real. Ouro e prata eram um tema comum em sua residência em Odivelas, e ouvimos falar de estátuas de ouro maciço encontradas lá, e até mesmo uma banheira maciça, supostamente feita com mais de 1000 onças de prata e revestida por fora com ouro. A peça havia sido encomendada pelo rei João a um ourives britânico em 1724 e trazida para Lisboa. Uma descrição do conteúdo da residência de Paula em Odivelas, escrita por um observador anônimo, lança mais luz sobre a decadência em que Madre Paula vivia nas décadas de 1720 e 1730. Isso descrevia um conjunto luxuoso de apartamentos, onde tudo parecia estar coberto por cortinas de veludo caro, tingidas com fios de ouro. As camas eram adornadas com os melhores tecidos da República Holandesa e da Itália, enquanto paredes, tapeçarias, espelhos e outros móveis eram todos incrustados com prata e ouro. A abadesa realmente tinha um compromisso com suas responsabilidades como líder religiosa, e estátuas de santos estavam localizadas em vários pontos da residência. Mas, sem surpresa, essas também eram feitas de ouro. E não foi só Madre Paula que se beneficiou de seu relacionamento com o rei. Outros membros da família dela foram nomeados para cargos onde recebiam grandes quantias de dinheiro. O pai de Paula, Adriel, por exemplo, foi nomeado membro da Ordem de Cristo em 1722, a organização sucessora dos Cavaleiros Templários em Portugal, e também foi nomeado cavaleiro e recebeu uma pensão considerável da coroa. O filho de Paula, José, também se beneficiou do relacionamento entre o rei e sua mãe. José era um dos vários filhos ilegítimos gerados pelo rei João V. O monarca teve 6 filhos legítimos com sua esposa, Maria Ana da Áustria, mas desses, 2 morreram na infância e outro aos 19 anos de idade. De qualquer forma, João não estava disposto a renunciar à responsabilidade por seus filhos ilegítimos. Assim, o filho de Paula, José, junto com outro filho de João, chamado Antônio, nascido em 1714, e Gaspar, nascido em 1716, foram criados coletivamente, no Palácio do Marquês de Lourissal, na região de Palrava, que na época era um subúrbio de Lisboa. O trio ficou conhecido como os Filhos de Pauava por causa disso. João garantiu que eles recebessem uma boa educação aqui, seguindo rigorosamente os princípios do catolicismo romano, sob a orientação do Frei Gaspar de Dancarnaço. Como consequência, os 3 se tornaram figuras de destaque dentro da Igreja Católica Romana Portuguesa, com o filho de Paula, José,
sendo eventualmente nomeado Inquisidor-Geral da Inquisição Portuguesa, tornando-o uma figura muito poderosa por direito próprio dentro da vida religiosa e política portuguesa. Embora a posição de Paula como ex-amante do rei João e seu papel como mãe de um dos filhos ilegítimos dele garantissem sua riqueza e posição na sociedade portuguesa, isso foi brevemente desestabilizado no final da década de 1740, quando sua saúde se deteriorou. Isso foi causado por hidropisia ou edema, uma forma grave de retenção de líquidos, frequentemente provocada por problemas nos rins ou no fígado. Isso acabou matando João no verão de 1750, aos 60 anos de idade. Seu filho mais velho, com a rainha Maria Ana, José, sucedeu como rei José I. No entanto, ele inicialmente não tinha intenção de rebaixar ou perseguir as ex-amantes e filhos ilegítimos de seu pai. E assim, Madre Paula continuou sendo uma figura poderosa no mosteiro de São Denis ao entrar na casa dos 50 anos. Paula continuou como abadesa de São Denis e a viver uma vida de considerável riqueza e prestígio após a morte do rei João. Ela estava no comando lá em 1755, quando o enorme terremoto de Lisboa atingiu a capital portuguesa. Um tremor que atingiu 7,7 de magnitude ou mais e que, como um dos terremotos mais mortais da história, destruiu grande parte da cidade e matou mais de 12 mil pessoas. A casa religiosa em Odivelas foi seriamente danificada durante o terremoto, e grande parte das atividades de Paula na segunda metade da década de 1750 envolveu supervisionar reparos e reformas. Seu filho José continuou atuando como chefe da Inquisição Portuguesa durante toda a década de 1750, notavelmente supervisionando a abolição da Ordem dos Jesuítas em Portugal e em suas colônias a partir do final dessa década, e reduzindo o uso de métodos de tortura empregados pela Inquisição. No entanto, ele e outro dos filhos ilegítimos do rei João foram exilados para a região montanhosa de Bussaco, em Portugal. Em 1760, devido a um conflito com Sebastião José de Carvajal Melo, primeiro Marquês de Pombal e o ministro mais poderoso do governo do rei José I. José não teria permissão para retornar a Lisboa até 1777 e, consequentemente, Paula viu pouco de seu filho pelo resto de sua vida. Por fim, Paula morreu aos 67 anos de idade em 4 de julho de 1768. Ela foi enterrada na sala capitular do mosteiro em Saint-Denis. Madre Paula é amplamente lembrada na sociedade portuguesa atualmente, e sua história se tornou mais conhecida nos últimos anos devido a uma série de 2017 baseada em sua vida. Muito obrigado a todos por assistirem a este vídeo sobre Madre Paola del Paula de Odiveles. Espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam da vida dela aqui embaixo nos comentários. E caso estejam se perguntando, os trechos usados ao longo do vídeo são da série de 2017, baseada na vida dela. Eu tenho muito mais conteúdo sobre realeza e sobre Portugal no canal, então não deixem de conferir. Espero que vocês estejam inscritos e com as notificações ativadas para receberem todos os meus vídeos assim que eu postar. Se vocês tiverem sugestões, deixem também nos comentários aqui embaixo. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Forgotten Life. Obrigado.